texto que eu vou comentar com vocês é um texto realmente muito conhecido, queridos. Se você puder abrir comigo o livro de Evangelho de Lucas, abra comigo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 15, e a gente pode fazer uma leitura rápida e objetiva deste texto, porque nós vamos pensar nele, no ensinamento de Jesus. Jesus contava aqui 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. São 3 parábolas que falam exatamente sobre o aspecto da bondade, da misericórdia, do carinho, né, do amor que o nosso Pai, o nosso Criador bendito, tem para com cada um dos seus amados, das suas criaturas e dos seus filhos queridos. E o que me chama a atenção exatamente neste texto desta manhã é exatamente sobre o comportamento deste pai na relação que ele tinha e que ele manteve com o seu filho e com seus filhos, tanto o mais velho quanto o mais jovem. E eu quero destacar algumas verdades para depois a gente orar e eu abençoar vocês nesta manhã. Então lá, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens, os recursos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas, da comida, das sementes destinadas aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, o jovem disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pai, como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o pai, o abraçou e beijou o filho. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele, o criado, lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, que tu apliques no coração dos teus filhos, do teu rebanho querido, a palavra desta manhã, que há de produzir edificação, consolação e exortação, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, agora com essa folhinha na sua mão, com esse esboço, se você tiver uma caneta, um lápis, uma coisa assim, para fazer talvez alguma anotação, ou fazer grifar e tudo, anotar alguma coisa que você quiser, faça isso com toda a liberdade. Mas deixa eu pensar com vocês o seguinte: estamos vivendo uma sociedade, a cidade contemporânea, estamos vivendo um momento extremamente desafiador para nós cristãos nesta sociedade moderna. Que nós cristãos, segundo os ensinos de Jesus, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Isso quer dizer que, como cristãos, o que o mundo espera de nós, como cristãos, filhos de Deus, é que nós mostremos o padrão do reino de Deus, o padrão dos ensinos do nosso Pai. Então, nós somos os responsáveis, como cristãos, de mostrar o padrão do reino, o padrão de santidade, o padrão de justiça, o padrão de verdade, o padrão de honra, os padrões básicos da relação humana de uns para com os outros. Deus nos chamou para a gente mostrar como é que funciona a vida cristã, que Ele naturalmente quer que nós vivamos expressando o propósito dele para abençoar, como disse nesta manhã, para abençoar as nações, as famílias da terra. Então, toda vez que vocês lerem as Escrituras, vocês vão observar o seguinte: lá está uma verdade que precisa traduzir-se numa experiência prática da nossa vida pessoal. Lá estão princípios que estão sendo reservados para a gente praticar. Lá estão ensinamentos que a gente deve considerar. Lá estão verdades que a gente precisa aprender e praticar. E quando eu fico pensando aqui na história da nossa sociedade moderna, quando pais e filhos já se conhecem tão pouco, meu coração de pastor, de pai, de avô, fica realmente muito constrangido. Eu fico pensando, o que posso fazer eu para melhorar a minha relação com os meus filhos? Melhorar o meu relacionamento com os meus netos? Como é que eu posso cumprir com o propósito para o qual Deus me criou, sendo um melhor esposo, sendo um homem mais útil na edificação da minha família e do meu lar? Como é que eu posso cuidar melhor da minha casa? Como é que eu posso liderar a minha família e trazer para dentro do meu lar todos os recursos necessários para a edificação da minha casa? Não recursos financeiros, aqui não estou me referindo somente a recursos financeiros, se bem que é dado ao homem a responsabilidade de administrar, dirigir e liderar o seu lar. Esta responsabilidade, isso não produz demérito nenhum para as mulheres. As mulheres devem se sentir honradas de saber que o seu marido é um homem honrado, que o seu marido cuida bem delas, que o seu marido trabalha para trazer recursos para a sua família, para o sustento da sua casa. E ela, não é demérito nenhum ser ajudadora idônea, participar com todas as suas atividades, com a sua profissão, com a sua vocação, com a sua competência, na edificação do seu lar e da sua família, na educação e instrução dos seus filhos. Não tem demérito nenhum.
Que a nossa sociedade hoje vem contestando exatamente esses valores. Dizendo que, enfim, que hoje em dia as mulheres não precisam dos homens. Elas são todas poderosas. Elas são as grandes e maravilhosas sustentáculos da sociedade moderna. Desculpem, queridos, com todo respeito. Todo respeito. A gente precisa consultar como é que Deus organizou a sociedade. Quando Ele constituiu o homem, criou o homem, Ele deu a sua mulher, a sua esposa, para ser sua ajudadora idônea, para participar, isso é o propósito de Deus, para participar da edificação da sua família, para constituir-se como a sua amiga, companheira e ajudadora honesta, idônea, competente, que está ao seu lado. Agora, hoje em dia, com essa ideia de empoderamento das mulheres, que é uma ideia absurdamente contrária ao princípio de Deus. A mulher, para ser empoderada, basta ela ser cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do poder do Espírito Santo será uma mulher idônea, será boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa cidadã, boa médica, boa psicóloga, competente acima de tudo. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo e você será cada vez mais útil na edificação do seu lar, da sua família. Contei agora mesmo para vocês a importância da Sueli na edificação da minha família, da minha casa. Se eu tivesse casado com uma tontinha, nessas cocotinhas que tem por aí, se eu tivesse me casado com uma mulher insensata, insonsa, sem sabor, hoje eu não teria o lar que eu tenho, a família que eu tenho, o ministério que Deus me deu. Desculpem, sem nenhuma exaltação nisso, um ministério que é reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil. Desculpe eu dizer isso. Quem diz isso, aliás, são os meus amigos e pessoas que vêm aqui, que pregam e dizem isso, que vocês sabem. E eu não falo isso para me envaidecer. Falo isso para dizer o seguinte: isso tudo não é mérito meu. É mérito da constituição de uma família juntos, que eu e Sueli fizemos juntos. Então não tem nenhum demérito. O fato de tê-la como minha amiga, companheira, me ajudando, trabalhando do meu lado, fazendo o que ela gosta de fazer, cumprindo com o seu talento, com a sua competência, com a sua graça, com toda a liberdade. E o reconhecimento, em todos os aspectos, até mesmo financeiro. O melhor que eu sempre tive na minha vida e que o Senhor me deu foi entregue e transferido à minha esposa. Foi dado a ela. Ela primeiro, antes de mim. Por obrigação, mandar o Senhor fazer isso? Não. É por temor de Deus. Por certeza de que esse é o propósito que Deus tem para mim, para minha esposa e para minha família. 4 aspectos fazem a característica de um pai. Um ser semelhante ao nosso Pai que está nos céus. 4 características relacionadas com esta escritura que você leu comigo, que estão relacionadas com a atitude do pai. Primeiro, todo pai, para ser como Deus é, deve ser acessível. Deve ser acessível. O que é que eu estou dizendo que deve ser acessível? Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, os dois tiveram acesso ao seu pai para conversar com ele. Porta aberta, liberdade. Podia entrar na presença do pai, falar com o pai, pedir ao pai, contar ao pai a história do seu dia a dia, da sua luta, da sua dificuldade, com toda a liberdade. Ambos vieram ao seu pai com notícias ruins. Ambos vieram ao seu pai com notícias ruins. Um veio pedir o que é mesmo? Veio pedir a sua herança. E o outro veio rejeitar o seu irmão. Os dois vieram trazendo notícias ruins para o seu pai. Agora, pergunto, o pai por acaso os espancou? Os violentou? Ambos os filhos tinham acesso ao pai para conversar com o pai. Eu só fico pensando uma coisa e levantando esta questão. Qual o tempo que o Senhor dedica para ouvir seus filhos? Esse é o grande desafio que lhe faço. Você tem tempo? Vi uma figura, uma gravura interessante de um pai sentado com o iPad na sua frente, ele com o iPad, né, na sua frente,
e o filho do lado sentado, cabisbaixo, numa poltrona, cabisbaixo, esperando naturalmente o pai terminar o seu tempo com a internet, com as questões pertinentes, as informações via digital, via internet. O pai, preocupado consigo mesmo. Pouco tempo atrás, ouvi a respeito de um filho que viu o seu pai lavando o carro. O pai estava lavando o carro e todo fim de semana o pai lavava o carro. Lavava, limpava, deixava o carro limpinho, bonito, o carro em ordem, maravilhoso, sempre. E o filho ficava sempre por ali, brincando, coisa ali do lado, e o pai lavando o carro. Aí teve um dia que o menino perguntou para o pai: pai, escuta, por que é que você, lava o carro todos esses dias assim, né, fim de semana, você se dedica e lava, e dá polimento, e cuida do carro, as rodas e tudo, você dá. Por que, pai, que você cuida tão bem do seu carro? Ele disse: meu filho, você entender que esse carro aqui do seu pai é um investimento muito importante. Este é um investimento mais importante que nós temos, porque o dia que eu tiver que vender, esse carro estará valorizado. Então eu tenho que cuidar bem dele, dar polimento, lavá-lo, mantê-lo sempre, dar manutenção para ele a melhor possível. Aí o filho olhou para o pai e perguntou: pai, escuta uma coisa, e eu, que tipo de investimento sou na sua vida? Pai, e eu, que tipo de investimento sou na sua vida? Qual o tipo de investimento que eu sou na sua vida? Que me parece que às vezes valorizando-nos mais as coisas do que pessoas. As coisas foram criadas, foram feitas para serem usadas. As pessoas foram criadas para serem amadas. Ouviu? Que tipo de investimento o seu filho é, pai? E hoje eu me refiro aos pais, sexo masculino. Porque... deixa para lá. Não vou entrar nessa questão. Você vai entender, tem um pessoal aqui que é terrível, viu? Gente demais. Eu penso aqui, eles já foram lá do outro lado da esquina. Meu Deus do céu. O pai era acessível. Estamos dispostos a dizer para os nossos filhos que estamos prontos para ouvi-los? Segundo, todo pai deve ser como Deus é, que quer ser como Deus é, deve ser perspicaz. O que é isso? Aquele cara que entende, percebe, discerne a necessidade do seu filho, entende claramente, é sutil, é capaz de perceber a dificuldade e deficiência lá do seu filho. Quantas vezes um filho vem nos falar alguma coisa e ele não consegue dizer, e muito menos expressar? Às vezes por limitação pessoal. Então cabe a nós a gente ajudá-los a eles interpretarem o que estão querendo dizer para nós. E mostrar a eles a forma exata, com clareza, daquilo que eles estão querendo perceber. Porque às vezes falta para a gente paciência. Você não entende o que eu estou falando? Eu não vou te explicar coisa nenhuma. Não me incomoda, menino. Vê se lá vai me incomodar. Há uma idade dos nossos filhos que eles querem saber como é que o irmãozinho nasceu. Como é que você explica? A cegonha mandou. Porque você não quer entrar nas questões de ajuda, de instrução, de esclarecimento. E de acordo com a idade de cada um deles, é importante perceber qual a maneira deles entenderem fatos que nós podemos ajudá-los a entenderem, sem causar nenhuma confusão. Porque eles vão sair daqui, se você não dá explicação para eles, e vão perguntar na escola ou entre os amiguinhos na rua, como é que o nenê é formado. Como é que ele gerou o nenê. Vão perguntar na rua e vão receber as informações mais esdrúxulas, mais confusas possível. Então, com certeza, o pai sabia que aquele filho seria um pródigo, que ele iria gastar e esbanjar os seus recursos.
Mas o pai sabia que aquele pedido que ele fazia, o filho que pedia os recursos para o pai, que o pai adiantasse a sua herança, naturalmente que ele haveria de aprender lições profundas que serviriam para a sua vida toda e que mudariam toda a sua forma e maneira de viver. O pai não a acusou, não encheu de acusação. O filho vem lá e pede para o pai adiantar os recursos da sua herança. E o pai, sem dúvida alguma, não questiona, não é desaforado, não agride o filho, mas, pelo contrário, o pai, paciente e amoroso, é capaz de entender que aquela situação que o filho está vivendo é uma situação que vai produzir no coração dele, daqui a pouco, arrependimento. E às vezes nós temos que deixar os nossos filhos quebrar a cabeça. É doloroso? É. Quem sofre muito somos nós também, os pais. Mas por vezes os nossos filhos precisam ter liberdade de fazer as escolhas. Mas não é a escolha certa, pastor, é a escolha errada. Filho querido, você já demonstrou qual é o padrão, já ofereceu qual a verdade conceitual dos fatos que naturalmente ele está vivendo. Se ele fez essa escolha, tenha confiança que Deus pode mudar esta situação, quer ele queira, quer não queira, de uma maneira ou de outra, aprendendo as lições. Como este filho aqui, um pródigo, esbanjador, pródigo quer dizer isto, né? Esbanjador é o que gasta excessivamente, sem responsabilidade na administração. É o que este filho aqui teve que aprender a duras penas. Teve que quebrar a cabeça, para não dizer quebrar a cara. E aprendeu as lições? Aprendeu as lições. Você leu comigo. Quando ele está na situação agora da sua vida das mais drásticas, comendo alimento destinado aos porcos. E para os judeus aqui, não só cuidar de porcos, como alimentar-se de comida de porcos, era a pior das situações da vida possível. Vergonhosa, crítica, terrível. Porque os judeus não se alimentam de porcos, não criam porcos, não se alimentam, segundo a lei que as Escrituras estabeleceram de alimentação, eles não se alimentam de carne suína, carne de porcos. Então, quando um judeu está comendo comida destinada aos porcos, imagina o estado que esse rapaz chegou. Agora, você acha que o pai não sentia as dores? Você acha que o pai não estava triste de ver a situação do seu filho agora, né, desesperadamente derrotado, frustrado, acabado? Agora, aquele pai tinha uma coisa, diz a Escritura, que aquele pai, verso de número 20 do capítulo 15, diz que quando aquele moço levantou-se e foi para o seu pai, aqui no verso 20, quando o filho vinha ainda de longe, seu pai o avistou. E compadecido dele, seu pai correu, o abraçou e o beijou. Quer dizer o quê? Que mesmo que o filho tivesse tomado a decisão errada, não rejeitou o filho e aguardava diariamente a volta do filho. Foi até o caminho aguardar o filho. Foi até o caminho esperar que o filho um dia voltasse, se arrependesse. Porque ele sabia que aquelas lições que o filho haveria de aprender o trariam de volta, quebrantado, transformado, mudado. É questão de dar tempo ao tempo e de crer que Deus faz isso conosco também. Quando você faz algumas escolhas erradas, por acaso Deus manda um raio do céu impedir? Manda? Abre uma cratera no chão para engolir você? Para que você não tome as decisões? Quando você toma decisões erradas, quando você faz algumas decisões equivocadas, por acaso Deus interfere? Impede? Põe a mão? Derruba você? Mata você? Não. Ele está sabendo que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, aqueles que amam a Deus. Deus sabe que no momento certo, a mudança virá. Seu coração do seu filho, da sua filha vai ser tocado, transformado. Basta que você permaneça firme e fiel na posição de pai, que espera a volta do filho, que aguarda a mudança do filho, sem acusar o filho, sem violentar o filho, sem desprezar o filho, sem abandonar o filho. Por favor, não faça isto. Se você quer ser um pai como Deus é, lembre-se que assim o nosso Pai nos trata, esperando que a lição do dia a dia seja útil para a gente voltar arrependido ao primeiro amor. Aquele que quer ser um pai como Deus é, deve ser pronto em perdoar. Chega um dia que eles nos desapontam, nos ofendem, nos machucam. Veja o que é que o pai faz para aquele filho. O pai faz uma festa para o filho quando ele retorna. O filho estava arrependido e o pai estava pronto para perdoar. Pronto para perdoar, sem jogar na cara do filho desaforo nenhum. Pronto para perdoar. Nem havia o filho chegado e o pai corre até ele e o abraça e o beija. Quando os nossos filhos erram e se arrependem e pedem perdão, como é que nós os tratamos? Cheios de reprimenda? Cheios de condenação? O pai, porventura, condenou o filho? Não. O filho vem desesperado e diz: pai, eu reconheço que pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Não tenho dignidade de ser teu filho. Pai, me perdoa, pai. Estou voltando, meu pai, porque eu sei que os teus empregados da tua fazenda, eles se alimentam melhor do que eu, porque eles comem da tua mesa. E eu, pai, estou comendo comida dos porcos, comida do mundo imundo, sem Deus. É de lá que estou me alimentando, pai. Mas, pai, eu me arrependo. Errei. Isso pode passar 1 ano, 2 anos, às vezes 2 décadas, não sei quanto tempo. O importante é o seu coração disposto a receber e perdoar sem acusação. Pergunto a vocês, como é que Deus perdoa a gente quando a gente erra? Ele vai e nos acusa, ele põe na cara: você pecou contra mim, então não vou lhe perdoar neste momento. Daqui a 10 anos volte e aí talvez eu vá lhe perdoar. É assim que o pai faz? Nosso pai o recebe a mim e a você diariamente, com o coração contrito e quebrantado. Deus não resistirá. Coração arrependido, e lá está o filho com o coração arrependido, e o pai pronto a perdoar o seu filho. E por fim, todo pai que quer ser como Deus é, deve ser atencioso. Lembra do filho mais velho? O filho mais velho aqui estava irado, estava bravo. O irmão mais velho tinha convicção de que ele foi desprezado, foi colocado de fora. Está irado com seu pai, porque o pai recebeu o seu irmão de volta. O pai não reprime, não censura o filho, ele não grita com seu filho, não diz para o seu filho crescer e virar homem definitivamente, ou que coloque suas emoções no lugar certo, haja corretamente. Não é isto que ele diz ao seu filho. Nossos filhos têm que saber que mesmo quando estão errados, nós seremos atenciosos o suficiente para explicar a situação, ouvir a necessidade deles e ajudá-los a verem as coisas como Deus vê, da maneira correta. O pai, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o pai repreende, corrige, castiga o filho que ele ama. Esta é a atitude do pai. O pai repreende, mas castigar aqui não é
pegar um pedaço de pau e dar na cabeça do seu filho. Castigar é com paciência corrigir, mostrar a verdade, mostrar e indicar o caminho, sem a violência verbal, que por vezes a falta de paciência e de amor tem levado muitos pais, ao invés de receberem os seus filhos de volta, espantam e mandam para fora seus filhos. Um pai que todos nós devemos ser, é aquele que é atencioso, pronto para ouvir, pronto para perdoar, pronto para acertar com eles também as nossas questões. Pouco tempo atrás eu falei com um pai e disse a ele que estava tendo problema com seus filhos. Eu disse para ele: vá, chame os seus filhos, sente com eles e diga para os seus filhos o seguinte: o seu pai está reunindo vocês hoje aqui, que seu pai reconhece os erros que praticou, a falta de paciência, de atenção e outras coisas mais, e o seu pai está aqui para dizer: por favor, me perdoe. Que pai também erra. Pai também erra. E é digno ao pai reunir a família quando vê que ele tomou uma decisão errada e acertar e pedir perdão. Por falar nisso, eu recebi de presente de aniversário, no ano passado, de das ovelhas deste rebanho, um Alfa Romeo, um protótipo de um Alfa. Quem foi que me deu esse Alfa Romeo, hein? Você que fez isso comigo? Hein? É o casal que veio com vocês. Me deram um protótipo de um Alfa Romeo. Sabe por quê? Porque eu contei aqui a história da minha compra malfadada de um Alfa Romeo, que trouxe prejuízo para a minha família. Obrigado por vocês me trazerem esse, obrigado, viu? Trazerem. Está lá, eu guardei no meu armário, só que toda hora que eu passo lá, já não bastava meu coração. Agora, toda hora que eu passo no armário, eu vejo lá o Alfa Romeo, que o senhor me deu carinha azulinho também, né? Anos 76. Tudo bem, você vai ver o que vai te acontecer. Mas toda vez que eu passo e vejo o Alfa Romeo, eu me lembro, o Senhor me ensinou. E sabe qual foi o grande erro que eu aprendi? Porque eu reuni a minha família e pedi perdão por eu ter gasto o dinheiro da família com um gosto meu. Eu fiz porque eu gostava, eu queria ter um carro daquele que eu gostava, não sabia que ele estava podre, mas eu queria um daquele. E aí juntei as reservazinhas que eu tinha, juntei as reservas e fiz uma besteira. E o que é que eu fiz? Primeiro pedi perdão à minha esposa. Ofendi você, Sueli, me perdoe. Meus filhos estavam reunidos, eram pequenos ainda, eu disse: seu pai errou, me perdoe. Seu pai falhou, eu não quero mais fazer. Pai também erra. E não é demérito algum. Eu dizia para este pai: sente-se com seus filhos, converse com eles, e antes deles dizerem qualquer coisa, diga: filhos, perdoe seu pai. Seu pai também erra, seu pai também falha, seu pai também é limitado. Não vim aqui para cobrar nada de vocês, meus filhos. Vim para confessar a vocês meu arrependimento. E eu sei que aquela conversa que aquele pai teve com seus filhos foi singular. Porque os seus filhos acabaram dizendo: não, nós é que erramos, nós é que não fomos bem. E então o pai e os seus filhos saíram tão bem, tão felizes, cada um para o seu lado, com o coração em paz. Se você quer ser um pai, como Deus é, seja acessível, sempre disponível. Se você quer ser um pai como Deus é, seja inteligente, perspicaz, sutil, claro para entender a necessidade do seu filho. Se você quer ser um pai como Deus é, esteja pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Nossos filhos erram e precisam ser perdoados. E eles precisam saber que nós estamos sempre à beira do caminho, esperando a volta deles, para perdoá-los. Sempre querendo perdoá-los. Você tem alguma coisa contra os seus pais? Você tem alguma coisa com o seu pai? Você tem alguma coisa com seus filhos? Você ofendeu os seus filhos?
Que grande oportunidade hoje, Dia dos Pais, de você chamar seus filhos e dizer: o pai errou. O pai não foi o melhor e precisa do seu amor e do seu perdão. E vice-versa também, correto. Os filhos que ofenderam os pais, vão lá, hoje, pode ser amanhã, ou semana que vem, pode ser por telefone, pode ser por carta, pode ser por e-mail, não sei. Mas faça o que o filho pródigo fez. Pai, estou consciente que pequei contra os céus e perante ti. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me perdoe. Pai, me perdoe. E o que é que o pai faz? O pai lhe devolve tudo aquilo que tinha de melhor. O pai lhe devolve todos os bens que aquele filho tinha direito em ter. O pai devolve a sua aliança, o seu anel, melhor, no seu anel. O anel aqui fala de aliança com a família. Quando o pai lhe devolve o anel da família, está dizendo: você está sendo recebido na família que você nasceu. Você está sendo recebido de novo na família. Você está sendo colocado na sua posição real. Filho amado, que eu tenho prazer. E as sandálias. Agora, o pai coloca sandálias nos pés do filho. Por que sandálias? Porque somente os escravos é que andavam descalços. Os escravos não tinham calçado, andavam descalços. O filho estava descalço. O filho era um escravo dos erros que cometeu, do pecado que praticou. O filho era um escravo. Mas o pai perdoa. Tira agora a poeira do pé do filho, lava os pés do filho, separa uma sandália, garanto eu que deveria ser a sandália melhor que ele tinha, pega a sandália e oferece ao filho agora para o filho colocar, dizendo: filho, você não é mais escravo, você é livre, você faz parte da minha família, filho. Venha, filho, eu te recebo como membro da minha família. Venha, lhe dou toda a herança, meu filho, a você, que está o anel que faz você estar ligado à minha família. Filho amado, perdoado está dos seus pecados. Vai e não peques mais, para não te aconteça coisa pior, dizia Jesus. Alguém muito necessitado que precisava ser perdoado. Pai, como Deus é, perdoa. Pai, como Deus é, ama e serve. Pai, como Deus é, corrige e disciplina. Pai, como Deus é, ouve e atende. Pai, como Deus é, discerne as circunstâncias e situações da vida do filho, sem interferir para matar, para magoar, para ferir quem quer que seja. Pai está sempre pronto a receber, sempre pronto a perdoar, sempre pronto a amar, sempre pronto a devolver o vínculo familiar e sempre pronto a dar para ele, dar para ela a certeza de que agora eles não são mais escravos, são livres para amar e servir a Deus do nosso lado. Não perca a sua família, perca tudo que você tem, perca seu trabalho, perca a sua saúde, perca seus recursos, perca a sua herança, perca tudo que você tem, mas não perca a sua família, porque o dom mais importante que Deus tem dado a mim e a você, como seres humanos, é a nossa família, porque o projeto dele é abençoar, através da minha e da sua família, todas as famílias na terra. Esse é o projeto de Deus. Então, não perca a sua família. Os pais hoje façam isso com seus filhos. Os pais hoje façam um propósito: acertar com meu filho, pedir perdão ao meu filho, corrigir as situações com meu filho e perdoar o meu filho. Os pais que estão aqui nesta manhã, fiquem em pé comigo agora, por favor. Os pais, fiquem em pé comigo.
Os pais que estão aqui nesta manhã, põem as duas mãos no seu coração. Os pais que estão aqui agora, feche os seus olhos. Pense na sua família, nos seus filhos. Pense agora nos seus filhos, na sua família. Pense agora nos seus filhos, na sua família. Pense no seu filho, onde ele está agora. Talvez esteja ele num presídio. Talvez esteja ele num leito de enfermidade. Talvez ele ou ela estejam agora envolvidos com drogas, imoralidade. Pensa no seu filho agora, na sua filha. Onde quer que ele esteja agora, pensa nele, pensa nela. Onde quer que ele esteja agora, onde ela esteja, pense agora. Para você ser um pai como Deus é, esteja disposto a conversar com ele, a discernir claramente a necessidade dele, a perdoá-lo definitivamente se ele o ofendeu, e estar disposto a explicar a ele com muita atenção e carinho, a fim de que ele veja as coisas desta vida da maneira correta, segundo o propósito que Deus tem para ele. Deus está pronto para nos ajudar a sermos pais como Ele é, através do Espírito Santo que habita em nós. Ele pode nos ajudar a sermos pais exemplares para o bem das nossas famílias. Eu desejo a vocês hoje um feliz Dia dos Pais, na comunhão, no relacionamento com sua família, com seus filhos. Pense agora no seu filho, na sua filha, e faça ao Pai Celestial um pedido em relação a eles. Diga: Pai, eu estou disposto a amar e servir meu filho, minha filha, mesmo na distância, mesmo estando eles tão ausentes. Pai, traze-os de volta. Se eles estão perdidos, traze-os de volta. Se eles estão ainda comigo, por favor, preserva-os, Pai. Preserva-os do engano, das decisões equivocadas, erradas. Preserva-os de todo o mal, Pai querido. Preserva a minha família, Senhor. Preserva a minha família, Senhor. Preserva meus filhos. Preserva, Senhor. Em nome de Jesus. Mantenha o seu coração assim quebrantado, aberto, para ouvir o que Deus tem para você nesta manhã. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Cante, meu irmão, mais uma vez. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.